Hoje estou com as duas maiores pools de liquidez no mercado cripto. E a pergunta é, qual delas é melhor? Bitcoin Ethereum ou Bitcoin Solana? Qual paga mais? Qual que é mais segura? E qual compensa mais? Porque muita gente tem as duas e de fato não sabe por que tem elas na carteira. Porém, eu fui lá atrás das informações, procurei em todos os sites possíveis e hoje você vai entender um veredito final de tudo isso. Você vai entender de fato qual que é a melhor das duas e principalmente se faz sentido ter as duas na carteira. Se você já investe em pool de liquidez, esse vídeo é obrigatório para você, porque eu vou te mostrar o que mudou de fato nessas duas pools de liquidez, qual entrega a mais e qual é a mais eficiente hoje nos resultados. E o mais importante, você vai ter por trás todo o racional dessas análises. Muita gente acaba escolhendo pool de liquidez só pelo resultado mensal, e isso é um erro básico. E hoje você vai saber sair como comprar qualquer pool de liquidez no mercado cripto. Comenta aqui embaixo, se você pudesse escolher só uma pool de liquidez, qual você escolheria? Bitcoin Ethereum ou Bitcoin Solana? Antes de realizarmos a comparação, você precisa entender uma coisa muito importante. As duas são voláteis, mas cada uma tem uma estratégia diferente. Bitcoin Ethereum é focado em algo muito mais previsível, já Bitcoin Solana é focado muito mais em ciclos de mercado. E isso muda completamente a nossa análise de como escolher uma pool de liquidez. Então, para isso, vamos analisar cada uma individualmente. O que de fato está acontecendo com a pool de liquidez Bitcoin e Ethereum? A pool de Bitcoin e Ethereum está subindo drasticamente, está tendo uma alta muito grande nos últimos dias. O mercado tem subido de forma consideravelmente. E com isso, a pool de liquidez passou do seu topo em relação a agosto do ano passado, 2025. Muitos fatores geopolíticos, muita questão econômica e principalmente incerteza na economia dos Estados Unidos. Teve um aumento de 1% no seu TVL, que é basicamente o total de dinheiro travado naquela pool de liquidez, quanto de patrimônio tem aquela pool. Gerou mais de 9 mil dólares em taxas coletadas nas últimas 24 horas. Ela basicamente é uma pool bem consolidada, bem estruturada, que não tem mudado nada nos seus princípios, trazendo bons frutos sem nenhuma mudança. Passou por uma grande queda desde maio de 2025, porém até hoje só tem subido. É a famosa correção do mercado. Muitas das vezes as pools de liquidez passam por esse processo. Por alguns destaques importantes nessa pool de liquidez. Teve uma queda de 30% no seu volume, porém isso não gera tanto impacto porque é uma pool com os dois maiores ativos do mercado cripto, Bitcoin e Ethereum, que somando juntos são maior que o valor de mercado do Itaú. E essa pool de liquidez sozinha tem muito dinheiro investido, cerca de 250 milhões de reais. Então é algo bem seguro. Hoje essa pool de liquidez está numa posição estratégica, tendo dinheiro, condição financeira para ter uma boa valorização e uma boa estruturação a longo prazo, tendo facilidade para ter uma tendência de alta cada vez mais, valorizando o ativo. Mas tem desafios, tudo que sobe uma hora cai, e no curto prazo provavelmente ela vai ter uma correção. Então espere nesses próximos dias uma correção em Bitcoin e Ethereum, fazendo com que a pool de liquidez caia de valor. Ou seja, a pool está bem, mas está em um processo de transição. Agora bora pro outro lado para entender de fato o que está acontecendo. O que está de fato acontecendo com a pool de Bitcoin e Solana? Bom, basicamente Bitcoin e Solana estão no caminho totalmente oposto. Enquanto um está organizando a casa, o outro está caindo drasticamente. Perdeu cerca de 5% do seu TVL, total dinheiro investido, seu patrimônio, menos 5% nele. E sua taxa de coleta nas últimas 24 horas sofreu 30% também. No curto prazo, essa pool de liquidez precisa corrigir. Ela está muito esticada. E Solana, pelo fato de ser muito mais volátil que Ethereum, acaba afetando drasticamente a pool de liquidez, sofrendo bastante. Como vocês podem ver aqui no gráfico, olha a esticada que ela deu e ela está tendo que corrigir isso. Isso está acontecendo por causa do medo das pessoas, na incerteza política dos Estados Unidos, guerra comercial do petróleo, é muita dúvida sobre o mercado cripto. E como nós estamos num bear market, Ethereum e Solana, principalmente Solana, acaba sendo afetado drasticamente. Isso traz bastantes dúvidas, mas também gera uma boa oportunidade a longo prazo. Comprar agora, entrar nessa pool agora, gera uma boa valorização a longo prazo. O desafio aqui é claro, aguentar a pressão nesse momento de dúvidas e incertezas para surfar uma boa alta no mercado daqui para frente. E agora que você entendeu o momento de cada uma das duas, vamos de fato o que interessa, que é a comparação. E para melhorar os seus estudos, eu criei uma comunidade gratuita no Telegram, onde lá a gente conversa todo santo dia sobre as pools de liquidez, passa as melhores oportunidades, realmente aprende na prática, no dia a dia. Porque isso facilita bastante para quem está iniciando nos estudos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra lá que é de graça, não precisa pagar nada, é apenas entrar e começar a investir com segurança nas pools de liquidez. Porém, depois de tudo isso que você analisou nas pools de liquidez, você entendeu cada uma, se você acha que isso daqui é o suficiente para começar a investir, eu falo, calma. Porque agora de fato você vai entender o que separa de quem investe para quem aposta. São os indicadores. E para facilitar essa comparação, eu criei uma tabela onde eu vou colocar todos os indicadores de cada uma das pools de liquidez para a gente conseguir analisar com calma, com dados de verdade. Essa planilha eu vou deixar lá no Telegram, então entra lá para conseguir pegar essa planilha e ter acesso para que você consiga fazer suas análises, os seus estudos pessoalmente com mais segurança. Vamos começar pelo seu tempo de existência. Cada pool de liquidez ela tem um tempo que ela foi criada até os dias de hoje. E querendo ou não, quanto mais antiga, mais segurança acaba transmitindo, tá? Então, vamos pensar, pool de Bitcoin Ethereum. Ela foi criada
em 2022. Estamos cerca de quase 4 anos de pool de liquidez. A gestão dela é feita pela rede da Ethereum, que é uma boa rede, a principal rede do mercado cripto. O seu patrimônio hoje, o seu TVL total, quanto dinheiro tem investido naquilo, é cerca de 52 milhões e 400 mil. Tá? É muito dinheiro investido naquele mercado, isso em dólares. Tá? Se você converter para real, dá quase 250 milhões de reais. Hoje ela tem um volume, uma liquidez de 19 milhões de dólares. É muito dinheiro, muita liquidez. Para caso você queira sair ou entrar, você consegue entrar com facilidade. Isso está tudo em dólar, tá? A sua taxa de negociação, ela tem uma taxa de 0,05. Então você vai ter uma taxa de coleta de 0,05 referente ao TVL dela, tá? É uma boa taxa também. Eu errei aqui, tá? A taxa de coleta é 9,6 mil dólares, tá? 9.600 dólares de taxa de coleta nas últimas 24 horas. Não é milhões, tá? É 9 mil dólares nas últimas 24 horas. Ela tem uma taxa de divisão. O que é essa taxa de divisão? É basicamente quanto a pool de liquidez está dividida. Hoje ela está 52% em Bitcoin e 47% em Ethereum. E o que isso muda de fato? Dependendo de quanto está em uma parte na outra, é onde vai ditar a volatilidade da pool de liquidez. Então, como vocês podem ver, a maior parte da pool de liquidez está em Bitcoin, trazendo mais segurança. Esse DY é basicamente o Dividend Yield, que nós chamamos de retorno nos últimos 12 meses. Foi basicamente de 10% nos últimos 12 meses. Um bom retorno, por sinal. O retorno médio nos últimos 5 anos foi de 12% ao ano. Então, nos últimos 5 anos, cada ano você tinha em torno de 12% ao ano. E o desempenho dela, a valorização nos últimos 2 anos foi de 12%. Então, se você comprou, fez uma pool de liquidez naquele período, 2 anos atrás, você teve mais do retorno da pool de liquidez, o dividendo dela, você teve um retorno, uma valorização de 12% a mais. E nos últimos 5 anos foi algo de 261%. Então você comprou um negócio de R$1 e em um ano aquilo virou R$260. Agora bora falar do Bitcoin e Solana para que a gente consiga fazer uma comparação com mais clareza. A pool de Bitcoin e Solana ela foi criada também em 2022, então ela tem o mesmo nível de segurança, vamos dizer assim, de tempo de existência. Ela é gerenciada pela rede da Solana, que é um pouco diferente, tá? Ela não é da Ethereum. Ela tem hoje um patrimônio, um TVL de 1,5 milhões, então é 1,5 milhão investido naquela pool de liquidez, isso em dólar, tá? Lembrando. Ela tem um volume nas 24 horas de 1 milhão e 300 mil. Então, um bom volume em relação ao seu patrimônio, ao seu TVL. É quase o mesmo tanto de tem dinheiro, ela tem de volume. Isso é um bom sinal. A tua taxa de negociação é a mesma, é 0,05%, tá? Que também é muito boa. Ela tem aqui uma taxa de coleta de 650 dólares, quase R$1.000 aí, em torno das últimas 24 horas. Ela tem uma distribuição, uma taxa de divisão de 49% em Bitcoin e 51% em Solana. Isso quer dizer o quê? Que a pool de liquidez vai ser mais volátil porque a maior parte dela está em Solana. Nos últimos 12 meses ela teve um retorno de 18%, um bom retorno por sinal. A média no retorno dos últimos 5 anos é 35% em cada ano. Então foi um bom retorno em relação ao Bitcoin e à Solana fazendo essa pool de liquidez. O desempenho dela nos últimos 2 anos, a valorização foi de 47% nos últimos 12 meses. Então se você comprou algo nos últimos 2 anos, perdão, você teve 47% de retorno. E nos últimos 5 anos você teve algo de 156% de retorno a mais de valorização. Isso daqui, desempenho é valorização, tá? Isso daqui é o retorno mensalmente da pool de liquidez, vamos pensar assim. Agora vamos fazer a comparação de fato, entendendo qual que é mais superior em relação à outra, tá bom? Em relação ao tempo de existência das duas, é igual, vamos pensar que é 0 a 0, tá? Vamos colocar o verde como vencedor. Tudo que for vencedor a gente coloca como verde, o fundo verde, tá bom? Mas aqui é 0 a 0, tudo igual, tá bom? Em relação à rede, particularmente a rede da Ethereum é mais confiável, tá? Ela está mais tempo no mercado cripto, tem mais volume, tem mais negociação na taxa da Ethereum, na rede da Ethereum, perdão. A da Solana é um mercado que está nascendo, sim, está crescendo cada vez mais, está voltado muito para empresas do institucional, porém em relação ao tempo de mercado e consistência, a Ethereum é mais segura, então a Ethereum 1 a 0. Em relação ao patrimônio, o TVL dela não tem comparação, é quase 50 milhões a mais de dinheiro colocado nessa pool de liquidez. Como eu falei, mais dinheiro, mais confiança, porque não é só você investindo, é muita gente investindo. Em relação ao volume, é o contraditório, porque a diferença daqui para cá é muito grande, tá? Uma coisa é você ter 20 milhões, outra coisa é ter 30 milhões, tá? Então a diferença de volume em relação ao patrimônio é quase 30 milhões na rede da Bitcoin e Ethereum. Já aqui é quase pau a pau, então tanto dinheiro que eu tenho de negociação. Isso quer dizer o quê? Que vai ter muita taxa de coleta, certo? Porque quanto maior o volume em relação ao que tem de patrimônio, maior taxa de coleta. Porém, pensando na questão de segurança, Bitcoin e Ethereum acaba levando. Porém, na questão de proporção, essa aqui é muito mais próximo. Então, eu considero a Bitcoin e Solana com maior tipo de rentabilidade, maior tipo de volume, sendo mais liquidez. Porque o tanto de TVL tem nela é o tanto de volume que ela tem. A taxa de negociação é 0 a 0, tá? Não vamos mudar, vamos considerar 0 a 0 para cada um. Em relação à taxa de coleta, novamente, a proporção. Vamos pensar, 9 mil dólares em relação a 52 milhões,
é muito distante, muito mais distante do que 650 dólares em relação a 1,3 milhões, tá? Novamente, a comparação, você pode falar, não, mas daqui é mais, porém tem muito mais dinheiro. Só que aqui, o volume é muito maior, e é como se fosse igual o patrimônio. Lembra, se você quer um pouco mais retorno, você vai querer algo com muito mais volume em relação ao patrimônio que tem investido. Porque quando tem muito mais dinheiro, pelo número de pessoas que estão naquela mesa, mais gente vai coletar mais coisas, tá? Então eu, pessoalmente, colocaria essa daqui vencedora, Bitcoin Solana. Porém, pensando em relação à pool de liquidez como um todo, a uma segurança, você consegue pensar na Bitcoin Ethereum. Mas eu vou colocar Bitcoin Solana como verdadeira, como a cena melhor naquele momento. Pode colocar no comentário o que você acha sobre isso, tá? Taxa de divisão. Bom, aqui eu vou ser sincero. No mercado que a gente está hoje em dia, você colocar um ativo volátil com mais prioridade, tendo maior parte daquela pool de liquidez, que não, isso gera mais intensidade, claro, gera mais coleta, também gera mais insegurança. Isso depende muito, mas eu gosto de pensar que, estando entre 52, 50, 49%, tá uma boa divisão. O que eu não gostaria de ver? 30, 70%. Isso eu não gostaria. Mas aqui as duas estão tipo 50 50. Eu considero que é uma boa divisão, tá? 50 50 nas duas. Então, para mim, empate, tá? Porque se fosse algo de 30% a 70%, 40, 60, eu já não curtiria tanto. Mas 50, 52, 47, tá no meio a meio. Então, para mim é tranquilo. Em retorno, nos últimos 12 meses, não tem o que falar. Solana acaba ganhando de lavada, quase 8% a mais. Nos últimos 5 anos, novamente, Solana sai na frente drasticamente, tá? Vamos dar a cor aqui. Nos últimos 2 anos, o desempenho dela de valorização, além do retorno mensal, a Solana acaba levando. Não tem conversa. Já nos últimos 5 anos, que é algo muito mais engraçado, nos últimos período total de 5 anos, o Bitcoin Ethereum acaba tendo mais valorização do que Bitcoin e Solana, que é engraçado, diga-se de passagem. Então aqui a gente consegue entender quanto tem de cada lado. Aqui nós temos quantos pontos? 1, 2, 3. Então 3 pontos para cá. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 para cá. Então aqui você consegue, de uma forma assim, com uma análise sutil, entender a diferença e fazer realmente um cálculo matemático, realmente ter um dado concreto de qual que está sendo melhor naquele momento. E lembrando, tá? Tudo isso daqui pode ser muita informação para você. Todos esses gráficos que eu tô colocando pode ser muita coisa para você. Então eu recomendo que você entre na comunidade gratuita, porque lá você vai aprender de fato, vai ter experiência. Acompanhe aqui o canal, se inscreve nele para você entender mais sobre esses assuntos. O que eu quero deixar bem claro, não é porque Solana tá ganhando que ela é melhor que Bitcoin e Ethereum. Não, não é isso. O que de fato eu quero mostrar para você é que muita coisa muda de acordo com o que você vai fazer com aquilo. Então bora pro veredito final. Bom, em resumo, o que tá mais valendo a pena hoje é Bitcoin e Solana. Pelos pontos que você consegue mesclar e entender e bater os pontos, ela tem mais pontuação, tem uma pontuação melhor do que Bitcoin e Ethereum. Isso não quer dizer que Bitcoin e Ethereum é ruim, pelo contrário. Você pode ter sim os dois na carteira, tudo depende de como você vai fazer aquilo. Pois as duas são coisas totalmente diferentes. A pool de Bitcoin e Ethereum é a pool de alta qualidade, trazendo mais segurança, sendo melhor para você ter algo mais moderado no mercado. A pool de Bitcoin e Solana é a pool de médio risco, sendo algo cíclico, sendo bom em momentos específicos do mercado. E por isso, sim, faz sentido ter as duas na carteira. Porque quando você monta uma carteira, você não coloca todos os seus ovos na mesma cesta. Você tem que diversificar e dividir, para que você tenha tanta valorização quanto uma segurança. Porque elas não se competem, elas se completam. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual que você prefere, Bitcoin, Solana ou Bitcoin Ethereum. Vou adorar ler seus comentários. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, um beijão, fui e tchau!